Beleza, beleza, vendedores do bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mesa da Sinceridade. Lembrando que eu me chamo Robson Sincero e para você que está chegando hoje aqui, eu sou formado aí em Executive Coach, Personal Coach, Leader Coach, Master Coach, Coach de carreira, autossuficiência profissional, PNE e muitas outras coisas. E eu dedico aqui este canal a vendedores, a processos de vendas, tá? Para você que está chegando hoje aqui, eu aconselho você voltar no vídeo anterior em que eu falo do dominante e até um vídeo anterior a esse ao qual eu dou uma pincelada em cada um dos quatro da persona do seu cliente. DISC, né? Lembrando, ele foi feito aí nos Estados Unidos na década de 1940, mais ou menos, pelo mesmo inventor aí do detector de mentiras, o mesmo que fez a da pressão arterial, o mesmo que fez aí a Mulher Maravilha, enfim. Procura um pouco mais, isso é usado no mundo inteiro por RHs, inclusive, para decidir onde colocar as pessoas nos lugares certos, tá? Falei do dominante na semana passada, que ele é ambicioso, rápido, corajoso, forte, opinião, decidido, assume riscos e competitivo. Esse é o dominante. Se você se identificou com o dominante, assista o vídeo do dominante, que eu vou falar mais a fundo dele. Hoje eu vou falar do influenciador. O influenciador, ele é animado, energético, inovador, espontâneo, sociável, simpático e ri facilmente. Como você deve agir quando atender e identificar que o seu cliente é um influenciador? Por exemplo, animado. Ele gosta de festas, está se identificando já? Já conhecendo pessoas da família, amigos? Ele é animado, é aquele cara mais animado, mais festeiro, gosta de piadas, tá? Ele é energético, nossa, tudo para ele tem que fazer, vamos fazer acontecer. Sabe aquela pessoa que sempre vai ter uma excursão, ele é o primeiro a dar uma ideia, quer fazer uma festa com os amigos, vamos se encontrar, é o primeiro que aparece dando essas ideias, geralmente é o influenciador. Ele é inovador porque ele tem ideias novas, ideias às vezes loucas, absurdas, mas voltando no passado, se você observar, as ideias mais loucas e absurdas é a que fizeram sucesso hoje em dia. Então, presta atenção nas ideias do influenciador, tá? Porque ele é inovador, ele gosta de pegar coisa e inovar e transformar coisas melhores, tá? Ele é espontâneo, ele fala normalmente o que pensa, dá-se uma pincelada de mel, porque nem todo mundo está preparado para a verdade. Eu, quando comentei no vídeo do Dominante, eu sou um influenciador. Tá? Lembra que meu nome é Sincero por quê? Né? Só lembrando rapidamente de uma entrevista que eu dei no podcast Acredite, ao qual eu recomendo, muito bom, da Marcele Cortegiano e da Alexandre Barbosa, são os meus coaches, inclusive. Eu disse como foi que o meu nome ficou Sincero, porque eu estava escolhendo nomes dessa construtora que eu estou agora. Eu estou atualmente coordenador de vendas aí de uma das maiores construtoras do estado de São Paulo, que está a maior, tá, do Brasil. E eu escolhi alguns nomes, porque tem que ter nomes diferentes. E eu escolhi vários, e o que aconteceu? Nenhum passava. Aí uma corretora falou, nossa, você devia ser sincero. Aí eu falei, põe sincero aí. E passou, e aí nasceu o Robson Sincero, resumindo, tá? O que eu falei lá na entrevista. Sociável, é muito fácil de fazer amizades, tá? Você sabe aquela pessoa que chega numa festa, ele não conhece ninguém, mas em menos de 5, 10 minutos ele já conheceu metade da festa, cumprimenta um, fala com o outro, parece até candidato, mas não é, nem sempre, tá? Simpático, tá? Porque se ele tá sempre sorrindo, né, que ele ri com facilidade, então ele recebe as pessoas com um sorriso, ele é mais simpático, e ele ri com facilidade, gente, ó, aqui eu não coloquei, mas ele é o mais emotivo dos quatro, tá? Se emociona com facilidade. Sabe aquela pessoa que chora à toa? Ele chora vendo filme. Ontem eu assisti um filme de 3 horas de duração que eu assisti pela 6ª vez e eu me emocionei de novo, porque o filme é bom. É um filme indiano, tá? RRR, assista lá, eu gostei. Já fiz a propaganda mexendo do filme. Então ele ri facilmente, ele conta piadas. Como identificar esse cliente? Ele vai chegar para você, seja numa loja, seja num plantão de vendas, ele já é simpático, ele conversa bem, ele quer contar a história da vida dele. Sabe aquele cliente que fala, está se identificando, reconhecendo pessoas? É aquela pessoa que fala pelos cotovelos, vamos falar popularmente falando, ele fala pelos cotovelos. Às vezes é até demais, às vezes quer pegar, quer falar muito, né? É o falador. Deu um microfone na mão dele, já era. Geralmente essas pessoas
elas aparecem mais como atores, cantores, vendedores, tá? Os melhores vendedores que tem aqui são os influenciadores. Não porque ele influencia a pessoa, é porque ele tem essa capacidade de aspas, digamos assim, influenciar mesmo um pouco mais as pessoas pela espontaneidade dele, por ele estar sempre sorrindo, ele é sempre amigável, ele faz amizade facilmente. Então, ele vende com mais facilidade, tá? Numa empresa de RH, se eles forem procurar vendedores, eles vão focar em influenciador e dominante também. Dominante também é um bom vendedor. Por quê? Porque ele lembra que eu falei que ele era aquele tipo que vai direto ao ponto? Falar para ele, você tem que vender, ele vai vender e não está nem aí. O influenciador já faz isso com certo mais carisma, até. Como eu disse, como ele é mais sentimental, ele se magoa com facilidade. Às vezes você fala um negócio para ele, fica magoado. Não. O dominante vai direto ao ponto. O dominante chegou na empresa, é o chefe, pastor nem deu bom dia. E o influenciador é amigo do dominante. Olha como é que o influenciador vai reagir. Nossa, ele passou por mim, bom dia. Poxa, fiquei magoado. Elogios, gente, o influenciador ama elogios. Elogia cabelo, elogia unha, elogia roupa. Quer ganhar um influenciador? Faça um elogio para ele. Exemplo, tem lá uma festa, o dominante fez uma festa sensacional, maravilhosa, mas ele não conseguiu comprar a água. A água. Pensa numa festa de um castelo. Só faltou a água. E ele pediu para o influenciador buscar água. O influenciador comprou a água e deixou lá. Se chegar alguém e disser para o dominante, nossa, dominante, que festa maravilhosa, linda, as pessoas, tudo arrumado, sensacional, e o influenciador estiver do lado, ele não gosta de elogios, sabe o que vai falar? Ele vai cutucar. E aí? E a água? Tu viu a água que eu comprei? Não, a água é sensacional. A festa era gigantesca, mas ele está preocupado com o elogio que ele vai receber, tá? Então, se você se identifica, eu falei de um cliente influenciador, o que você tem que fazer com ele? Elogiar. Você tem que, de repente, soltar uma piadinha ali de vez em quando. Dominante, lembra? Atender um cliente. Se você atender dominante, eu consigo fazer agora uma comparação, porque eu já falei do dominante para você que já assistiu o vídeo do dominante. Se o dominante atende um influenciador, sendo ele um dominante, sabe o que o influenciador vai falar dele? Nossa, que cara chato. Sério, né? Não ri, fala nada. Ele tem que ser muito bom, muito competente e conhecer da causa do que ele vende para convencer um influenciador como ele permanecendo uma autoridade. Não, mas ele manja, hein? Ele é bom nisso. Porque senão vai cair a venda. Se ele não se enquadrar, lembrando, não é para você mudar de personalidade. Todos nós, como já falei no primeiro vídeo, no segundo, temos o dominante, o influenciador, a estabilidade que está com S, lembrando que estabilidade é stability em inglês, tá? Então tem que manter, porque eu disse que senão ficaria estranho. E o cauteloso ou conformado, todos nós temos os quatro. Todos nós temos os quatro. Porém, nós temos um que grita mais alto. O que grita mais alto para mim é o influenciador. Né? Tá sempre o influenciador, ele é nato, sorriso, simpático. Eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, né? Eu sou um influenciador. Agora, indo aqui no exemplo, para você que não esteve na aula passada, do dominante, isto é uma ilha, tá vendo? E isso é outra ilha, duas ilhas. Uma aqui, ó, coqueirinho, as folhinhas vermelhas, o coqueirinho azul, e tem um rapazinho aqui. E aqui, como é ilha, tem água, né? Água. E aqui no meio, vermelhinho, circulado, são tubarões. Tem vários tubarões aqui no meio. Lembra que eu falei que eu ia dar o mesmo exemplo para todos? Eu já dei o exemplo do dominante, para passar para o outro lado. Agora eu mudei. Lembra que era um D? Agora é um I. Aqui ainda está o cérebro do dominante. Eu vou apagar. Se você quer entender como é que funciona aí o cérebro do dominante, eu recomendo que você volte na aula anterior, essa da semana passada, e veja aí como funciona a cabeça do dominante. Esse negocinho apaga ruim, hein? Apagou aí, pronto, apagou. Eu vou achar um negócio melhor aqui. Que eu sou influenciador, gente. O influenciador, aproveitando, ele é aquele tipo de pessoa que ele começa a fazer uma coisa agora, ele lembra de outra que tinha que fazer, aí ele para essa na metade, não termina a outra e está fazendo uma outra. Se ele marcou com você, o dominante falou, e aí, influenciador? Tem um esquema lá em casa amanhã à noite, vamos? O influenciador, vamos, porque o influenciador ama a festa. Ele é um festeiro nato, tá? Ama a festa. Ele, eu vou.
à noite. Aí passou meia hora, ele encontrou lá com o cauteloso, com a estabilidade, que já estavam comprando as coisas para a festa, que não é essa festa, é uma outra festa. Aí ele falou assim: oh, vai ter uma festa amanhã em casa à tarde. Vamos? Ele, vamos. Ele já esqueceu da outra. Ele é assim. Ele combina com você uma coisa, não está identificando as pessoas que combinam e fura, falha, esqueceu, perde chave com facilidade, perde coisas. O influenciador é aquele, imagina um guarda-roupa, todo arrumadinho, bonitinho. Não é o do influenciador. O do influenciador é todo bagunçado. A cabeça dele é uma bagunça generalizada. Ele é difícil de focar em umas coisas. Por que ele vende fácil? Porque ele vai lá e vende, se comunica e faz a venda. Ele não quer saber se tem ou não tem, ele quer vender. Ele é um vendedor nato, tá? Então, lembrando, encontrou com um cliente influenciador, seja um pouco mais animado, né? Seja mais espontâneo, ria um pouco mais, simpático. Você vai perceber que ele é simpático. Agora, para você que se identificou como um influenciador, para você vendedor, você sabe que essas características tem mais. Lembrando que não couberam todas aqui no meu quadro. Tem mais características. O que eu tenho que fazer como um influenciador? Eu preciso balancear com as outras características. Lembra como eu disse no primeiro vídeo? E eu vou repetir sempre que isso aqui não é para você com síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Não. É para que você identifique quem é você, identifique qual desses que você ficou mais baixo, para que você alinhe os quatro. O disque perfeito é quando você consegue alinhar os quatro. É claro que o seu eu, seja dominante, seja influenciador, seja estabilidade, cauteloso ou conformado, sempre vai gritar um pouco mais alto. Mas nós temos os quatro. E determinada situação, com determinados clientes, eu tenho que baixar o meu para aumentar o do outro. Se eu sou um influenciador e encontrei um cliente influenciador, a venda já está 90% garantida, tá? Porque eles vão se identificar. Sabe aquelas pessoas, quando você se encontra e você olha assim, pô, parece que eu te conheço de algum lugar? Porque a tua mente, a mente se comunica. E ele identificou padrões naquela pessoa que tem o seu padrão, seja dominante, seja influenciador, seja a estabilidade ou seja o cauteloso. Ele identificou isso. E o que acontece? As pessoas acham que já se conhecem há muito tempo. Então, se você é um influenciador e você encontrou um dominante, você vai ter que parar de contar a história, porque você é simpático, sociável. Ele demora muito, às vezes, para chegar numa coisa. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Você tem que focar em coisas bonitas. Sabe o influenciador? Vai vender uma camisa. Olha que camisa linda. Essa cor combina com isso. Ficou maravilhoso. Você vai falar isso pro dominante? O dominante quer saber a camisa se serve nele, quanto que é o preço, acabou. Qual é a vantagem que ele vai ter? O dominante é direto ao ponto. Se eu for influenciador e vender assim pro dominante, ele vai, tá bom, vamos direto ao ponto. Sabe aquela pessoa que às vezes chega num plantão? Olha, não quero falar que ninguém, eu só queria saber o preço e ir embora. É o dominante, ele é rápido. Ele não quer ninguém, não quer mimimi. Já o influenciador é o oposto na fala do dominante. Ele já fala demais. Eu estou falando demais agora, porque eu sou influenciador. Voltando aqui no desenho, tá? Como é que um influenciador vai atravessar desta ilha para esta outra ilha, sendo ele um influenciador e tem tubarões aqui? Como? Eu não sei se você acabou de reparar, mas eu fiz um pequeno corte aqui no vídeo. Eu tenho que falar, porque justamente quando eu estou falando do influenciador, eu sendo um influenciador, o que eu fiz? Acabei de queimar o meu arroz. E eu não gosto de fazer cortes, tá? Mas acabei que eu tive que fazer um cortezinho para fazer o arroz. Ó, para você ver, lembra que eu falei que o influenciador ele faz uma coisa, faz outra? Aconteceu agora, antes desse vídeo. Eu estava preparando para gravar o vídeo. Aí, estava tudo certo, eu tinha tomado um banho. Falei, vou pôr uma camisa. No caminho de buscar a camisa, eu passei pela cozinha. Aí eu lembrei, tenho que fazer um arroz. Falei, vou cortar o alho. Quando eu fui cortar o alho, eu lembrei, nossa, eu fiz a tatu aqui nas costas, revisei ela, e eu preciso passar uma pomada. Eu falei, não, se eu mexer com alho, eu vou arder as costas. Aí eu parei tudo para passar a pomada, para depois ir até o arroz, para depois buscar a camisa, para depois voltar para a primeira coisa que eu ia fazer, que era o vídeo. E aí eu pensei, acho que dá tempo, vou deixar o arroz. Acabou que o arroz queimou, mas tudo bem, faz parte. Voltando aqui, um exemplo agora do que aconteceu, sendo eu um influenciador.
Como o influenciador vai atravessar desta ilha para esta ilha com tubarões? O influenciador vai pensar, cara, eu vou passar daqui para lá. Pô, mas está rolando uma festa, eu vou depois. Eu vou depois. Ele é aquele cara que deixa para depois. Por quê? Tem uma festa, tem que ter algum evento. Um evento festivo, principalmente. Ele adora festas. Ele vai fazer, se bobear, amizade com o tubarão. Ele é influenciador, ele é simpático, ele é sociável. Ele vai bobear, faz amizade com o tubarão se bobear, vai atravessar ele do outro lado. Tá? Porque ele é um influenciador. Ele vai chegar do outro lado? Vai chegar do outro lado. Ele só demora um pouco mais se aparecer outra coisa para ele fazer, ao mesmo tempo em que ele tinha que fazer, principalmente se for algo festivo. Tá? Ele vai chegar. O dominante já pulou na água, lembra? Ele não é rápido. O dominante já está lá, já está indo do outro lado, brigando com os tubarões. O influenciador ainda está aqui, fazendo alguma festa. Eu vou desenhar agora, fazer o bullying com o influenciador, porque eu sou influenciador, né? Vou ter que usar todas as canetas aqui, porque vou até jogar para lá. As tampas, que assim não preciso ficar tampando e destampando tudo ao mesmo tempo. Se eu fosse desenhar aqui a cabeça de um influenciador, como seria o cérebro dele? Lembrando que eu vou usar o mesmo exemplo da ilha para todos e vou usar também o mesmo exemplo do desenho, usando bexigas de aniversário. Eu fiz uma bexiga pela metade porque é o cérebro do dominante. O influenciador seria o quê? Como é que seria a cabeça do influenciador? Sei lá, vamos fazer bullying com o influenciador. Fazer poucos aqui para não tomar muito tempo, né? A cabeça do influenciador seria várias bexiguinhas coloridas para todos os lados. Uma bagunça só. A cabeça dele é uma bagunça de bexigas coloridas para todos os lados. Esta é a cabeça de um influenciador. O cérebro dele é bexigas para todo lado. Lembra que ele é meio estabanado das ideias? Esse é o influenciador. Você deve conhecer alguém assim, você vai conhecer clientes assim, ou você está se identificando assim. Se você se identificou assim, você tem que balancear. Como? Às vezes seja um pouco mais rápido, como é o dominante, um pouco mais decidido, ou como o da estabilidade, preocupa-se um pouco mais com o que você tem que fazer, às vezes. Põe lá o que é mais importante primeiro, não o que é mais legal. O influenciador ele não coloca o mais importante primeiro, ele coloca o mais legal na frente, depois ele faz o mais importante. Tá? Seja às vezes um pouco mais reservado, porque o influenciador, não vou dizer que o influenciador é fofoqueiro, não, longe de mim. Mas fala, você quer espalhar uma notícia? O influenciador ficou sabendo o que houve lá na rua de trás? Aconteceu isso, mas não fala para ninguém. Para o influenciador, ele até guarda segredo, mas que ele vai ficar agoniado para falar para alguém. Agora, se você não falar que, ó, pode falar com o pessoal aí que vai acontecer tal coisa. É mesmo? Pode falar? É a alegria do influenciador. Ele vai sair falando para todo mundo, tá? Então ele precisa, às vezes, ser um pouco mais reservado, porque ele fala até da vida dele, pessoal. Eu agora não falei do meu arroz que queimou? Então, é o influenciador falando. Ele pode também pegar um pouco do cauteloso ou conformado, planejar um pouco, porque o cauteloso é ótimo planejar as coisas. Aqui ele não planeja, ele vai pular, vai fazer tudo de boca, né? Ele não faz nada na escrita, o influenciador, tá? De repente, um pouco mais de organização, com certeza. Ele precisa da organização do cauteloso, que ele é muito desorganizado, muito. Ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. Se identificou como influenciador? Identificou alguém? Manda esse vídeo para eles. Dá um likezinho, não esquece. Ó, no vídeo anterior eu falei do dominante. Falamos hoje do influenciador. Semana que vem eu vou falar da estabilidade, ou lembrando que estabilidade é com S, porque está stability, que é em inglês. Na outra semana, do cauteloso ou conformado, e depois eu vou colocar também um pouco de PNE, falar um pouco do auditivo, visual e sinestésico. Dá até para você saber quando a pessoa está mentindo ou olhando nos olhos dela. Quando ela olha para um lado, olha para o outro. Hashtag fica a dica. Assim que acabar o disque, tá aí. Assim que acabar o disque, eu vou entrar aí no visual, auditivo e sinestésico. Que olha para cima, que olha para o lado, que olha para baixo, que olha para a esquerda ou para a direita, tá? Até o próximo vídeo com a estabilidade. Mesa da sinceridade. Não esquece de dar o like. Até a semana que vem.